Nação Rubro-Negra, é um prazer estar com vocês. E um prazer estar com você também, Marcelo Varriale, nosso gerente-geral de Remo, no nosso papo virtual. Tudo bem? Seja bem-vindo. É um prazer também estar participando agora desse papo. Você chegou ao clube no início de 2018. Qual era o cenário do Remo naquele momento? Quais foram as suas dificuldades, os seus desafios? Então, nesse começo, em 2018, já estava existindo uma certa reestruturação do departamento e já tinham contratado um treinador estrangeiro para ajudar essa reformulação técnica. Funcionou bem por algum tempo. Depois disso, a gente entendeu que a gente precisava mudar, mas a realidade é que tinha uma equipe grande, mas que não trabalhava muito junto. Então, o principal ponto da reestruturação que a gente fez foi criar um grupo de trabalho eficiente mesmo, trazer alguns atletas de fora que estavam em outros clubes e que eram potencial para a equipe do Flamengo. E, enfim, isso a gente conseguiu finalizar esse bom trabalho no final de 2018 para 2019 fazer uma boa temporada. Sim, você falou sobre o treinador estrangeiro e é exatamente o que eu queria te perguntar. Foi sobre a sua gestão que contrataram o técnico alemão Bernhard Stomporowski. E como é que foi esse contato? O Bernhard, eu já tinha algum pequeno contato com ele quando a gente participava de campeonatos internacionais, né? Copa do Mundo, Campeonato Mundial, já tinha visto ele algumas vezes, já tinha ouvido falar dele algumas vezes também. E conversando com um outro treinador que trabalha nos Estados Unidos, comentei que a gente estava procurando um treinador estrangeiro para o Flamengo para a temporada de 2019 e que pudesse liderar um projeto olímpico também, não só focado nos campeonatos nacionais e estadual, mas que realmente pudesse contribuir para conquistas da seleção brasileira. E no mesmo dia ele botou o Bernhard em contato comigo. Nisso a gente começou a trocar muita ideia, já montar um primeiro projeto. Ele veio visitar o Flamengo em outubro de 2018 e no comecinho de 2019 ele se mudou aqui para o Rio com toda a família. Então o Bernhard, ele tem uma experiência enorme como atleta. Ele foi 4 vezes campeão mundial remando, né? E depois disso, quando ele encerrou a carreira dele de atleta, ele começou a trabalhar na Suíça, na Federação da Suíça, com um bom tempo estruturando lá, 6, 7 anos. Depois foi para o Canadá e depois mais um bom período nos Estados Unidos, trabalhando junto com o Mike Tett, que é um treinador muito conhecido por fazer os barcos a 8 americanos que sempre fazem medalha nos Jogos Olímpicos. Depois dos Estados Unidos, o Bernhard fez uma rápida experiência na China, não deu muito certo, e enfim, algumas barreiras, alguns problemas culturais também. E foi nesse período, no finalzinho desse período, que eu entrei em contato com ele. Enfim, aqui ele tem trabalhado muito bem com a equipe. Claro, é uma cultura diferente a dele. E pra gente é importante e é a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo também. A gente tem uma equipe enorme e ele faz uma liderança positiva. Tem uma forma de trabalhar um pouquinho até parecida com Jesus, mais agressivo quando tá dando treino. E isso funciona super bem, é divertido, sem dúvida os atletas se motivam bastante. Em 2019, o principal objetivo do Remo era voltar a conquistar títulos, principalmente do campeonato estadual. E nós não só conquistamos, como conquistamos todas as etapas. O que foi fundamental para esse resultado? Acho que o primeiro ponto fundamental para esse resultado foi toda a equipe entender que era capaz de fazer isso. O Remo do Flamengo ficou 6 anos sem vencer o campeonato estadual, e isso, para a história do Flamengo, é algo muito forte. Realmente é muito pesado, assim, ficar 6 anos sem vencer o campeonato estadual. Então, e já que você falou sobre isso, desculpa te interromper, mas eu queria que você falasse sobre a importância desse campeonato. O campeonato estadual de Remo, ele é uma das competições mais antigas no país, e a taça que a gente tem do campeonato estadual, sem dúvida, é a mais antiga ainda em vigência, né? Uma taça transitória, um troféu transitório. E ele é realmente muito importante para todos os clubes de futebol que têm sua origem no Remo. E até a década de 80 atraía dezenas de milhares de espectadores no estádio de Remo. Era muito interessante ver, a gente vê filmagens. Realmente tinha muita gente ali e atraía um público muito grande. A rivalidade entre os clubes, ela segue muito preservada no Remo. E então o estadual, ele acaba remetendo muito também à rivalidade do futebol, e ser campeão de mar e terra, ou terra e mar, acaba sendo um ano histórico mesmo. Então isso que a gente conseguiu ano passado,
de ter vencido os dois foi muito bacana. Não só vencer o campeonato estadual invicto, mas ainda ser campeão com o futebol, foi recomeçar de novo. Sim. E a seleção brasileira? Porque eu sei que o Flamengo tem muitos atletas que representam, né, o nosso país. A gente tem um projeto olímpico que está rolando dentro do Flamengo, ele é liderado pelo Flamengo. Esse projeto olímpico, ele tem a base em barcos de 400, são tanto no masculino quanto no feminino. A grande parte dos atletas do Brasil que hoje estão sendo especializados nesses barcos são do Flamengo, mas existem outros atletas de outros clubes também que treinam, que utilizam a nossa base nesse projeto. Para a gente é muito importante, a gente sabe, entende muito bem a importância do campeonato estadual, mas a gente sabe que isso também é uma etapa de toda a construção da nossa equipe. E a gente, sabendo disso, o nosso grande objetivo é fazer com que a equipe de remo do Flamengo contribua muito para o cenário do remo brasileiro como um todo, trazendo atletas mais jovens. A gente tem até parcerias com outros clubes de fora do Rio de Janeiro, para incentivar esses clubes na formação, a gente empresta equipamento, enfim, a gente tem feito um trabalho para conseguir fazer com que toda a modalidade evolua. E o clube acabou de comprar 4 novos barcos. Você poderia falar um pouco para a gente sobre esse investimento? Ano passado, a gente já tinha investido em 10 barcos novos desse mesmo fabricante, Felipe, e esse ano vieram mais 4 barcos. Esse ano a gente focou em adquirir barcos longos também, então a gente comprou mais um barco A4 e um barco A8. O barco A8 é um investimento enorme, né? É um barco, é o mais caro que tem, é o maior que existe. E esse investimento, nos últimos 2 anos, ele significou quase 3 milhões de reais. E esse equipamento ele tem uma durabilidade de 2 ciclos olímpicos, 3 ciclos olímpicos, se for bem cuidado. Isso nos dá uma garantia de que a gente vai poder trabalhar e investir em novos atletas, formação e poder especializar a performance dos nossos atletas cada vez mais, utilizando o equipamento do mais alto nível. E para finalizar, infelizmente, nossos remadores não estão podendo ir para a Lagoa. Como é que está sendo a rotina deles? A rotina de treino deles está sendo intensa. Assim que a gente soube que ia fechar, que a gente não podia mais acessar a Lagoa, a gente distribuiu equipamentos de remo ergômetro, que é um simulador de remo, e para todos os atletas que estavam primeiro envolvidos com a seleção e depois atletas sênior também. Então a gente tem praticamente 30 remo ergômetros distribuídos. Esses atletas têm feito 3 turnos por dia de treino, não só nesse equipamento, mas os treinadores também fazem sessões coletivas, né, utilizando plataformas de vídeo para que todo mundo faça circuito em casa. Enfim, eles têm mantido uma excelente rotina de treino. E semanas atrás toda a equipe completou 200 quilômetros em remo ergômetro numa semana, e isso é realmente algo muito, muito grande. E quais são as suas expectativas para o futuro? A expectativa para o futuro é a gente manter o dever de casa, ganhar campeonato estadual, ganhar campeonato nacional. Isso a gente entende que é a nossa obrigação, mas principalmente conseguir influenciar o remo no Brasil todo e conseguir ter atletas do Flamengo entrando nos Jogos Olímpicos e conquistando as primeiras medalhas para o Brasil. Tomara, esperamos, queremos muito. Marcelo, muito obrigada. E antes da gente finalizar, você pode mandar um recado para a nação rubro-negra? O recado para a nação é seguir firme agora nesse período de isolamento, e assim que tudo estiver em ordem, a gente puder voltar à nossa rotina, apoiar o clube, voltar a frequentar o clube e principalmente voltar a praticar várias modalidades olímpicas, inclusive o remo. É isso, muito obrigada. Nação, a gente vai se despedindo por aqui. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Flá TV é mais Flamengo para você.